Fala, meus amigos, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou o Birk. Se você está entrando aqui a primeira vez, normalmente eu venho aqui para tentar resolver algum problema financeiro das pessoas. E bom, eu comecei a perceber que as pessoas têm dificuldades em investir em ações. Então, eis eu aqui, né? Estou aqui para tentar resolver isso. Então, nesse quadro, analisando as vacas leiteiras, eu tento trazer um panorama, tento mostrar a estratégia que eu utilizo na hora que eu vou comprar as minhas ações, e que é uma estratégia muito vencedora, utilizada por Luiz Barsi, utilizada por Décio Bazin, que foi o propulsor dessa estratégia aqui no Brasil, tá? Basicamente, trazendo um resumão aqui para você, tá? Basicamente, essa estratégia ela tenta analisar boas empresas pagadoras de dividendos através do método Décio Bazin. Bom, que método é esse, né? O Décio Bazin ele fala que ele só vai comprar uma ação se essa ação pagar no mínimo 6% de dividendo. E aí ele vai tentar criar uma carteira que pague bastante dividendo para ele e viver desses dividendos. É o que eu quero, é o que eu tô colocando na minha vida, até agora tá dando muito certo, tá? Se você quiser conferir, fica comigo até o final desse vídeo. Hoje a gente vai analisar uma ação, será a ISA-CETIP, tá? Então a nossa vaquinha aqui, ó, nossa vaca leiteira já tem um monte de ações que a gente está analisando, né? E o nosso sonho aqui nesse quadro é se tornar esse senhorzinho que só tira os dividendos e fica com aquele bolso cada vez mais gordinho, tá? Então vamos lá. Hoje a empresa é a ISA-CETIP, para quem não conhece, é uma empresa que trabalha no ramo de transmissão. É a maior empresa de transmissão brasileira, tá? É a maior empresa que trabalha aqui no ramo de transmissão. Para vocês terem uma noção do tamanho dessa empresa, essa empresa, a ISA-CETIP, ela é responsável por administrar cerca de 30% de toda a energia que é transmitida no Brasil, tá? E esse percentual ele pode ficar maior. Por exemplo, no Sudeste, esse percentual chega a 60%. E no estado de São Paulo, a empresa ela administra, ela faz o papel de transmissão de energia de 90% de toda a energia carregada de um lado para o outro. Então, de fato, a gente está falando de uma empresa parruda, uma empresa muito forte aqui, tá? Então, a distribuição do capital total, ela tem 5% na Europa, ela também tem um percentual nos Estados Unidos, na Colômbia. A Colômbia, gente, é dona dessa empresa, tá? Então, os administradores dela vieram de lá, compraram a empresa aqui no Brasil e estão expandindo, tem em vários países, né? Bacana isso, gosto de uma empresa que não é tão centralizada num país só. O que eu gosto muito dessa empresa aqui é que ela tem uma visão de longo prazo, então ela não pensa só nos dias atuais, ela está sempre investindo. E o que mostra aqui, a gente pode pegar todos os projetos dela dentro do prazo e do orçamento de 2022, 2023 e 2024 e 2025, e a gente vai perceber que tem 10 projetos em construção, sendo que 5 projetos, esses 5 primeiros aqui, serão entregues até setembro de 2022. O que isso quer dizer? Quer dizer que mais projetos sendo entregue significa mais recurso entrando no bolso da empresa. Se tem mais recurso entrando no bolso da empresa, tem mais dividendo sendo distribuído. E é aí que o nosso bolso fica gordo, tá? Então, além disso, em 2023 vai entregar mais 2 projetos, em 2024 mais 2 projetos, em 2025 também mais 1 projeto. Ou seja, tem mais 3 anos aí de projetos, de construção de projeto que vai angariar cada vez mais receita para essa empresa, tá? Gosto disso, gosto de uma empresa que pensa no longo prazo. Se a gente olhar para o endividamento, né, às vezes a gente pode perceber, pô, a empresa está gastando tanto para ter mais projetos, para ter mais receita, será que ela não está muito endividada? Quando a gente olha para o endividamento da empresa está totalmente tranquilo, a gente vai ver isso no Status Invest, tá? Mas a empresa, sim, ela aumentou a dívida em 51% de 2020 para 2021? Aumentou, mas está tranquilo, a maioria da dívida é longo prazo, né? O curto prazo é uma parte muito pequena. Então, está totalmente controlada, isso depois a gente vai ver no Status Invest, mas assim, a empresa está investindo muito bem, fazendo ótimas aquisições e o melhor de tudo, não está se endividando demais. Olhando um pouquinho para o resultado da empresa, se a gente pegar o segundo trimestre de 2021 e fazer frente com o segundo trimestre de 2020, a gente pode perceber que o lucro da empresa caiu 45%, né? Mas daí a gente pode falar, meu Deus, caiu 45%, né? O que será que aconteceu? E bom, é aí que a gente tem que perceber. Na verdade, em 2020 teve vários efeitos não recorrentes que aumentaram o lucro da empresa. Então não é que a empresa lucrou muito em 2020, né? Não é que ela parou de lucrar em 2021. Não, é que em 2020 aconteceu algumas coisas que não vão mais acontecer na história da empresa, que fez com que ela tirasse muito dinheiro naquele ano, tá? Então, não dá para esperar esse mesmo resultado em 2021, 2022, 2023, tá? Mas se a gente excluir esse efeito não recorrente, para poder fazer uma análise mais concreta, a gente pode perceber que o segundo trimestre de 2021 seria superior em 76,9 milhões em relação ao segundo trimestre de 2020. Ou seja, os investimentos que a empresa está fazendo, está colocando em prática, que está gerando mais receita, de fato está gerando mais lucro para a empresa. Então é isso que a gente precisa se preocupar, tá?
E no primeiro semestre de 2021, aí se a gente pegar os 2 trimestres, né, e juntar, a gente vai perceber que foi 225,6 milhões a mais de lucro do que o primeiro semestre de 2020. Ou seja, a empresa está muito bem, passou muito bem por esse período que a gente teve da doença, que eu não posso falar o nome, senão o YouTube me desmonetiza, mas passou muito bem, conseguiu se recuperar, empresa indo muito bem nesse ano de 2021. Trazendo um pouquinho dos destaques do período, do último trimestre aí, ela teve um crescimento bacana com a conclusão da aquisição e integração da linha Piratininga, Bandeirantes, né, que foi efetuado, foi comprado por 1,6 bilhões, tá? Isso aqui vai entregar um RAP. Para quem não sabe o que é RAP, não é RAP de música, é receita anual permitida, tá? De 172 milhões. Então, o que isso quer dizer é o seguinte, que com esse investimento a empresa está conseguindo colocar 172 milhões de reais todos os anos no seu caixa. Isso é muito bom, né? É algo bem positivo, tá? Então, só explicando para vocês aqui, o momento aprendizado desse vídeo vai ser qual? É o RAP, né? O que é a receita anual permitida? Bom, vamos entender o que é isso aqui. Então, é a receita das transmissoras, conhecida como RAP, receita anual permitida, é definida por resoluções homologatórias da ANEEL. Então, basicamente é o seguinte, quando a empresa vai e constrói uma torre lá de transmissão, a ANEEL fala, ó, é o seguinte, pelo serviço que você está prestando, você vai poder cobrar aí, sei lá, 100 milhões, no caso aqui foi 172 milhões, né? E aí a empresa vai poder cobrar esse valor dos serviços que ela presta. Por isso, receita anual permitida, tá? Para você que não sabe, empresa de transmissão de energia, ela recebe dinheiro não pela quantidade de energia que ela transmitiu, mas pela disponibilidade da rede dela. Ou seja, quanto mais tempo ela manter a rede dela funcionando, passando energia para um lado para o outro, mais ela ganha, né? No caso, 172 milhões. Ah, mas e se acontecer algum desastre, a rede cair, o fio romper, bater um avião lá e ter que fazer tudo de novo? Aí ela vai receber uma multinha ali e 172 milhões vai cair um pouquinho, tá? Então, é um pouco diferente de uma empresa de distribuição ou uma empresa, por exemplo, de geração de energia que vai ganhar pela quantidade produzida, tá? Essa empresa ela ganha não pela quantidade produzida, mas pela disponibilidade do serviço dela. Qual que é o código da ISA-CETIP, né? Como é que eu faço para encontrar ela na Bolsa de Valores? Bom, a gente tem duas formas de encontrar, TRPL3 e TRPL4. Quem compra 3 tem preferência no direito a voto, quem compra 4 tem preferência ao recebimento de dividendos, que é o que eu quero, por isso, se eu fosse comprar, eu compraria TRPL4. Será que compensa comprar ISA-CETIP segundo o método Décio-Bazin? Bom, é isso que a gente vai entender. Então, qual que é a formulinha dele? A gente vai pegar os dividendos dos últimos 12 meses e dividir por 6% para tentar encontrar um preço teto. Aí, encontrando esse preço teto, a gente vai poder comparar com o preço atual e a gente vai julgar barato ou caro, compro ou não compro. Bom, então aqui no Status Invest a gente pode perceber que nos últimos 12 meses ela pagou um total de R$ 3,46, tá? O preço atual da companhia é R$ 24,29 e nesse valor a empresa está tendo um yield de 14%. Nossa, bem superior àquele 6% que a gente quer, né? Mas vamos fazer uma sominha para ver qual que seria aqui o nosso preço teto, né? Lembra da fórmula? 3,46 dividido por 6%, coisa fácil, dá igual R$ 57. O que a fórmula está dizendo? Está dizendo que se um acionista comprar uma ação até R$ 57,66, no mínimo, ele vai receber 6% de dividendo caso a empresa continue a distribuir R$ 3,46 por ano, beleza? Então, caso tudo continue igual, você pode comprar essa ação até um preço de R$ 57,66. Comparando com o preço atual, em R$ 24,29, tá muito barato, tá? Então, só pela fórmula aparece aqui um desconto muito grande, faz sentido a gente comprar essa ação. Mas será que a gente pode só olhar para a fórmula e já ter uma definição? Bom, então é isso que a gente vai tentar descobrir. Eu acho que não, acho que a gente precisa olhar sempre ter uma profundidade maior na nossa análise. Então é isso que a gente vai fazer. O que a gente precisa ter na nossa cabeça quando a gente vai comprar uma ação pensando em dividendo? O preço teto, ele vai ser totalmente impactado pelo valor do dividendo, tá? Então o que a gente precisa saber? A gente precisa saber se a empresa historicamente paga aquele dividendo que a gente está vendo ali naquele momento sempre, ou então se é algo assim que acontece esporadicamente. E aí eu fui buscar e fui ver que nos últimos 12 meses, de fato, a empresa distribuiu R$ 3,46. Isso traria pra gente um preço teto de R$ 57,66, né? Colocando lá na formulinha como eu mostrei para vocês. Só se a gente fizer uma média de dividendos dos últimos 4 anos, por que tem um asterisco aqui? Porque 2021 não acabou ainda, tá? Então eu estou considerando 2021
mas como não acabou ainda, eu coloquei um asterisco aqui. Pode ser que esse dividendo aumente ainda, tá bom? Então, isso aqui traria pra gente uma média de R$ 2,12, o que traria um preço teto de R$ 35,33. Mas eu acabei de ver com vocês que a ação está cotada a R$ 24,00. Então, mesmo pegando a história aí, a média, né, dos 4 últimos anos, sim, a empresa está barata, tá? E se a gente pegar aqui, eu peguei os eventos corporativos desde 2007 e trouxe para vocês a imagem. A gente pode perceber que os dividendos em 2007 eram bem pequenos, mas nos últimos anos os dividendos foram crescendo, aqui a empresa passou por um ciclo de investimento muito alto, então não fazia sentido distribuir dividendo, mas assim que ela acabou esse ciclo, ela começou a distribuir grandes dividendos de novo. Ó, em 2021 já está distribuindo novamente e a tendência é isso aqui crescer, escadinha para cima, tá? Então sim, a empresa parece barata, mesmo trazendo a fórmula aí para a média dela, tá? Vamos dar uma olhadinha no payout da empresa. Será que a empresa está se esforçando demais para pagar esse dividendo? Ou então a empresa faz só uma forcinha e já consegue pagar esse dividendo tão alto? Bom, a média de dividendo da empresa, a média de payout da empresa é 57%. Né? Porém, atualmente está com uma média de 60%. Isso aqui é ruim? Não. Ela tem ainda 40% de gordura, né? O payout significa a porcentagem do lucro que é distribuído para os acionistas. Então, a empresa ainda tem 40% do lucro dela que ela retém para fazer investimentos. Ou seja, a empresa ainda tem muita gordura para aumentar dividendo e tudo mais, tá? E o que a gente quer encontrar, gente, são empresas que crescem os seus dividendos a longo prazo, tá? Eu não gosto de comprar empresas que se esforçam, por exemplo, 90% do lucro, né, ela vai dividir, então ela vai ter um payout de 90%, ou vai ter um payout de 95%. Eu não gosto dessas empresas porque não tem margem para crescer dividendo. Da onde que ela vai conseguir investir, ter mais plantas, atender mais clientes? Da onde que ela vai conseguir tirar esse dinheiro? Né? Não vai dar. Então ela precisa ter uma porcentagem ali para conseguir, tá? Então eu gosto muito disso. Olho para esse 60% com bons olhos, tá bom? Então eu trouxe aqui um estudo, eu estou trazendo nos últimos vídeos esse estudo, tem um vídeo no meu canal só desse estudo, que mostra que as empresas que mais entregaram retorno para seus acionistas são aquelas que cresceram os seus dividendos ao longo do tempo, tá? Então se a gente olhar aqui, ó, isso aqui foi um estudo puxando de 1973 a 2020 o S&P 500, que é a bolsa norte-americana, tá? Então esse estudo retornou que as empresas que pagaram dividendos e que cresceram seus dividendos ao longo do tempo ou que iniciaram seus pagamentos ao longo do tempo retornaram maior retorno para os acionistas, tá? Enquanto as que eliminaram dividendos, por exemplo, ou que cortaram seus dividendos, entregaram um menor retorno. Na verdade, isso aqui ele está sendo colocado um investimento de R$100, né? Então, R$100 se transformou em 11 mil para quem investiu em empresas que cresceram dividendos e os R$100 se transformaram em R$56 para aquelas pessoas que investiram em empresas que cortaram seus investimentos. Seus dividendos. Por isso que eu gosto tanto de empresas que crescem seus dividendos a longo prazo e que tenham uma gordura ali no payout para crescer os seus dividendos. Agora vamos dar uma olhadinha nos indicadores da ISA CETIP. Se a gente olhar, o dividend yield dela está em 14%, igual eu mostrei para vocês. A média dela é um dividendo de 7,65%. Gente, isso aqui é um dividendo muito bom, para vocês terem noção, a média da bolsa é 3%. O que a gente procura é 6%. Então, ter uma média acima de 6 já é muito bom. Se a gente olhar o preço-lucro, a empresa está bem descontada. Nossa, ela está 76% abaixo da média dela, está 4,54. Eu acho que essa empresa aqui ela está sendo meio esquecida. Na verdade, tem muitas opções hoje na bolsa que estão muito baratas. Eu vejo a ISA CETIP como uma boa opção, tá? Se a gente for pegar o P sobre VP, também é uma empresa que está cotada a quase 1, né? Isso aqui sinceramente, é ridículo, né? Porque a empresa ela faz todo um esforço para ter uma marca, para entregar produto e tudo mais, e ela não está tendo valorização praticamente, só tem 13%, né? Então, eu acho que a empresa ainda está muito descontada, tá? Olhando para esses indicadores, está muito descontada mesmo. Se a gente olhar um pouquinho para o ROI da empresa, é uma empresa que tem um ROI muito bom, a média dela está em 17% e o ROI atual 24%, tá? Tá acima da média? Tá. Não, sinceramente, eu não sei o porquê que está acima, isso aqui eu precisaria até dar uma estudada melhor para saber. Mas o que eu posso perceber é que tem um movimento de crescimento aqui de ROI, tá vendo? Isso aqui me agrada, tá? E uma média de ROI de 17% é muito bom. Para vocês terem uma noção, eu sempre procuro empresas que tenham um ROI acima de 10%, tá? Então, acima de 15 é perfeito, tá? E acima de 20 é sonho. E a gente precisa até dar uma olhadinha para ver se não tem coisa errada, tá? Mas é uma empresa muito boa. Lembra que eu falei para vocês sobre indicadores de endividamento, que a empresa estava super tranquila? Então, se a gente pegar a dívida líquida por EBITDA, não está nem 1,5, tá? Isso aqui é muito baixo. Eu sempre procuro empresas que têm uma dívida líquida sobre EBITDA abaixo de 3. Se tiver abaixo de 2, melhor ainda.
mas ela não chegou nem a 1,5, então tá muito tranquilo. Uma empresa muito, muito sólida, tá? Fazendo ótimos investimentos, uma empresa historicamente muito lucrativa. Sinceramente, a gente tem um ótimo case aqui na nossa mão. Para finalizar, então a empresa ela tem ótimos resultados, crescentes, é líder do setor de transmissão elétrica, tem diversos projetos sendo construídos para a expansão da companhia. Ela possui uma baixa dívida e pertence a um setor perene, extremamente perene, porque é transmissão de energia. E quando a gente fala em investir em empresas que paguem dividendos, a gente precisa buscar setores perenes. Por quê? Porque eu quero que aquela empresa que eu estou investindo me dê dividendos todos os anos, tá? Se você comprar uma empresa que é cíclica, por exemplo, uma empresa de varejo, pode ser que ela não consiga te entregar dividendos todos os anos, porque dependendo do ciclo ali econômico, ela pode sofrer muito. Agora, uma empresa que entrega energia, a gente pode estar na crise que for, passando pelo que for, a gente vai precisar de energia elétrica para carregar os nossos aparelhos eletrônicos, para ligar a nossa luz e tudo mais. Então é uma empresa que sempre vai ser exigida, que sempre vai ter demanda. Pode cair um pouquinho dependendo de como for o ano? Pode, mas é uma empresa que sempre vai ser lembrada, tá? Ela entrega um dividend yield acima da média da bolsa, que está em torno de 3%, e também acima do mínimo exigido de 6%. Então passa demais no nosso crivo, tá? Mas e aí? Eu invisto em ISA-CETIP ou não? Não, eu não invisto em ISA-CETIP. Por enquanto não, tá? Porém eu acredito que seja uma ótima opção do setor elétrico. Hoje eu estou preferindo investir em outras duas empresas que já temos vídeo aqui no canal, a Lupar e Energias do Brasil. São empresas que estão muito baratas, que têm um potencial de crescimento tanto de preço quanto de dividendo muito grande. Estou gostando muito das empresas e estou investindo nela, tá? Mas eu acredito que quem tem ISA-CETIP na carteira, ou quem pensa em colocar ISA-CETIP na carteira, está fazendo um ótimo negócio, tá bom? A empresa está barata frente ao seu histórico, tem um baixo PL e um baixo P sobre VP, que foi o que a gente acabou de ver no Status Invest, se mostra super interessante para o longo prazo para quem pensa em dividendos, tá? Acredito que quem investe em ISA-CETIP, igual eu falei, está em ótimas mãos para os próximos anos. Mas, lembrando sempre, você não pode tomar uma decisão de investimento olhando para uma pessoa, um rapaz, falando sobre uma empresa, tá? Eu posso ter muitos interesses por trás que você não sabe, lógico, aqui eu não tenho, mas pode ser que algum outro vídeo que você assista, essa pessoa tenha esse interesse e pode passar uma recomendação enviesada, tá? Então não faça isso, sempre procure estudar as suas empresas, procure sempre o melhor, tá? Eu falo que quem estuda entende as quedas e quem entende as quedas lucra mais, tá? Então eu acredito que o grande desafio do investidor que investe em empresas pensando em dividendos é conseguir se manter nas quedas e comprar mais. E essa pessoa só vai fazer isso se ela tiver totalmente certeza do que ela está investindo, dos critérios que ela utilizou para comprar essas ações, beleza? Mas e aí, vocês gostaram do conteúdo? Não esquece de deixar seu like. Eu sempre falo aqui, like é igual dividendo, foi feito para ser distribuído, tá? Isso aqui é uma mensagem do BIRC 2021. Espero que vocês tenham gostado, eu agradeço pela atenção e até a próxima.